Olá, irmãos. Vamos para a terceira e última parte a respeito do discernimento ou entendimento espiritual, aquilo que o Senhor nos revela. Eu falei na última parte, na segunda parte, a respeito de 1 Coríntios 2,14. A partir dela, vamos seguir adiante, então. No verso 14 está escrito: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Eu já expliquei na vez passada a respeito disso. Ora, Paulo continua falando a esse respeito. Ele está falando para os coríntios que eles não eram espirituais, eles ainda eram crianças em Cristo Jesus. Veja que, continuando, Paulo fala no capítulo 3, verso 1: Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que campei entre vós todo tipo de inveja e discórdias. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões meramente humanos, exclusivamente mundanos, dependendo da versão que você tem aí? Então é isto. O carnal, ele tem discórdia, ele tem divisões, porque tudo que ele entende é pelo psique. E o psique, a nossa mente, ela é carnal, ela não tem um entendimento revelacional, se é que poderíamos dizer, ou espiritual. É isto que significa. Quando Benny Hinn, um pregador muito famoso americano, esteve aqui, numa das vezes que ele esteve aqui no Brasil, ele falou algo muito interessante. Ele falou a respeito do crente que há duas unções. Uma que está por dentro, esta nos leva até o céu. E há uma outra que vem por cima, essa nos leva para o ministério. É importante conhecê-las e discernir. Veja o que diz Jesus no capítulo 7 de Mateus, 21 a 23. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Naquele dia, muitos irão dizer para mim, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome realizamos muitos milagres, expulsamos demônios. Jesus vai falar abertamente para eles: nunca os conheci, vós que praticais o mal. Veja, Jesus nunca teve intimidade com essas pessoas. Eles estavam praticando algumas coisas referente ao ministério, profetizando, expulsando demônios, realizando curas, milagres, mas não tinha intimidade com o Senhor. Eles não faziam a vontade do Pai Celestial, porque essa não é a vontade. A vontade do Pai é como está lá em João 17,3, que é a vida eterna, que conheça ao Pai e ao Filho, a quem Ele enviou. Conhecer a Deus, esta é a vida eterna. É para isso que nós vamos chamar, para ter intimidade com o Senhor, conhecê-lo. E então, conforme vamos conhecendo, vamos nos tornando a sua imagem e semelhança, através deste relacionamento íntimo com Ele. Amém? Então, Benny Hinn estava dizendo a respeito dessa unção. Nós vimos a unção por cima, agora vamos para a unção por dentro. A primeira carta de João, no capítulo 2, ele vai falar justamente sobre isso. Antes, eu quero mostrar aqui, um pouquinho antes, nesse texto de Mateus, é importante entender o contexto. Quando Jesus falou isso, ele falou outras coisas antes e depois, que fazem parte do mesmo contexto, e é importante observá-lo. Veja no verso 15, Mateus 7,15, acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Claro que não. Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos,
mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, assim como nem a árvore ruim produzir bons frutos. Pelos frutos vos conhecereis. É assim que nós vamos conhecer o falso profeta. O falso profeta também é anticristo, porque ele, na realidade, está indo contra a vontade de Cristo, contra a vontade do Senhor. Como nós lemos aqui, eles chamam Jesus de Senhor, mas na realidade não faz aquilo que ele manda. Veja que no texto paralelo de Mateus 7 aqui, lá em Lucas 6, no verso 46, Jesus fala: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis aquilo que eu vos mando? Entende? Então, eles não estavam debaixo da soberania do Senhor. Eles não estavam ligados ao cabeça. Eles faziam a vontade própria, não a do Senhor. Eles promoviam a si mesmo, não aquilo que o Senhor gostaria que eles falassem. Eles não tiveram no conselho do Senhor, como está lá em Jeremias 23. Se o povo tivesse no conselho do Senhor, teria ajudado o povo a não tropeçar. Mas eles resolveram falar daquilo do seu próprio coração. E com isso fizeram o povo tropeçar ainda mais. Bom, vamos então para a unção que a primeira carta de João fala a respeito. Está lá no capítulo 2. Eu vou ler aqui na Bíblia Jerusalém, que é muito interessante. Capítulo 2, a partir do verso 18. Filhinhos, é chegada a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo deve vir, e já vieram muitos anticristos. Daí reconhecemos que é chegada a última hora. Eles saíram de entre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era preciso que se manifestasse que nem todos eram dos nossos. Vós, porém, tendes recebido a unção que vem do Santo, e todos possuís conhecimento. Eu não vos escrevi porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis, e porque toda mentira não procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão o que nega que Jesus é o Cristo? Eis o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. O que confessa o Filho também possui o Pai. Mas vós procurais que permaneça em vós o que ouviste desde o início. Ele está falando a respeito da unção. A unção é o que me dá capacitação, me dá intimidade para ouvir a voz do Senhor. Lá em Deuteronômio capítulo 29, verso 4, Moisés fala ao povo, até hoje, depois de 40 anos no deserto, ele diz assim: até o dia de hoje, Deus não vos deu um coração sensível para discernir, sensível para compreender. Veja, é isto, nós precisamos deste coração. E isto vem através da unção. Quando nós nascemos de novo, nós temos que nos manter puro para sermos sensíveis à unção. Ela vem na nossa consciência e nos ensina o caminho que nós devemos seguir. É isso que João está falando. Eu não estou dizendo de algo que vocês não conhecem, mas de algo que vocês conhecem. Mas é para vocês prestarem atenção a respeito dessa unção. Se ela permanecer em vós, e vós então permanecereis nela. Então veja, eu tenho que permanecer nesta unção para que ela continue permanecendo em mim. Eu tenho que me tornar sensível a ela. Por isso que eu tenho que manter esta comunhão com o Senhor. Eu tenho que manter uma pureza no meu coração, para eu ser sensível sempre à unção. Continuando. Então, eu falei o verso 24, agora vamos para o verso 25. Se em vós permanece o que ouvistes desde o início, vós também permanecereis no Filho e no Pai. Agora que é o 25. Esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto vos escrevi sobre aqueles que procuram vos desencaminhar. Veja, aquelas pessoas que estavam conosco, mas não permaneceram com nós. Não está falando da igreja
denominacional onde você está. Está falando da igreja mundial, da igreja universal, da igreja que não é uma denominação, mas são aqueles que nasceram de novo, são membros de várias denominações, mas são aqueles que realmente têm intimidade com o Senhor. As pessoas que não têm intimidade não permanecem com o Senhor. Eles continuam cristãos, mas eles continuam cristãos carnais. E é disto que nós precisamos aprender a despojar do velho homem, para não continuarmos como carnais. Quando eu era criança, espiritualmente falando, eu era carnal, não tinha muito entendimento. Mas esta unção estava procurando me ajudar, me ensinar o caminho que eu devia seguir. Veja, há muitos anos atrás, quando eu era ainda um bebê espiritual, eu estava numa igreja, eu estava falando com o líder dos jovens, e o líder dos jovens falou um exemplo de humildade, falando do pastor. Olha, o pastor foi cumprimentado assim por algumas pessoas depois da pregação, dizendo, nossa, que pregação linda, pastor e tal. E ele falou, não sou eu, é o Espírito Santo. Vê, então o líder do jovem estava falando da humildade do pastor. Só que dentro de mim a unção falou algo muito diferente. Ela falou diferente daquele rapaz que só estava olhando a aparência. Veja, ele achou que o pastor era humilde porque ele viu com os olhos e ouviu com os ouvidos. Que o pastor estava dizendo, não sou eu, é o Espírito Santo. É ele que está falando, não sou eu. Mas não era verdade. Ele não estava falando pelo Espírito Santo. Na realidade, ele tinha lido a palavra, as escrituras, né? E formou uma pregação, segundo o seu entendimento humano natural, não segundo revelação. Por isso, a unção falou dentro de mim, que era falsa humildade, que aquele pastor usou de falsa humildade. Ele queria que as pessoas pensassem que ele estava falando pelo Espírito Santo, porque ele acreditava que assim era, mas ele não estava fazendo isso. E aquele rapaz também estava errando. Ambos estavam tropeçando, porque ele estava agindo diferente daquilo que Jesus falou em João 7:24, onde Jesus falou para não julgarmos segundo a aparência, segundo a carne, segundo aquilo que vemos, mas com justos julgamentos, que é aquele que vem do Espírito. Veja, eu tinha unção, a unção então me falou que era falsa humildade, para mim não dar crédito naquilo. Aquele jovem líder, né, líder dos jovens, ele estava cometendo um erro, pondo o pastor como referência na sua vida. Ele tinha que colocar Jesus, que ele é o nosso guia, ele é o nosso Senhor. Nós estamos debaixo do seu senhorio. Eu tenho que seguir ao Senhor, não aos homens. Amém? É disto que ele está falando. É isto que eu preciso aprender. E João começa a falar isto a partir do capítulo 2 de 1 João, do verso 18, perfaz todo o capítulo 3 e vai lá para o capítulo 4. Você pode ver que no capítulo 4 ele está dizendo coisas semelhantes. Olha, caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinais os espíritos para ver se são de Deus. Pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. É este o espírito do anticristo. Dele ouvistes dizer que ele virá, e agora ele já está no mundo. Vós, filhinhos, sois de Deus, e vós os vencestes, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam segundo o mundo. E o mundo os ouve, nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Veja, ele está falando daqueles que ouvem no coração. Lembra que eu falei isso da outra vez, em João 8:47. Aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Quem não ouve a palavra, ouve no coração, não é aqui, é no coração, é a palavra revelada, esses são de Deus. Então, meus caros, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, né?
arrependei-vos e crede no Evangelho, que é a palavra viva de Deus. Aqui eu encerro essa parte. Até um próximo dia, em nome do Senhor.